Êxodo 14, a partir do versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa hoje e termos a bênção de poder adorar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por estarmos num lugar que é extremamente confortável para nós. Obrigado porque eu sei de irmãos ao redor do mundo que neste mesmo dia se reuniram em catacumbas, se reuniram em cavernas, se reuniram em lugares absolutamente quentes, ó Pai amado, e estavam ali alegres e felizes para louvar o Deus da sua vida. E nós também estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso privilégio em podermos estar aqui e te servir, Senhor. Glória nós te damos. Pode você no seu lugar agora, por um instante, levantar as suas mãos e louvar ao Senhor pelo privilégio de estar na sua casa nessa noite. Erga suas mãos aos céus, você que está em casa, você que está aí, vendo do outro lado, erga suas mãos e comece a louvar ao Senhor, pelo privilégio que temos de como igreja poder adorar o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Rei sobre toda a terra, o Senhor dos céus e da terra, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar com os meus irmãos em Cristo Jesus. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado por tudo que tu tens feito por nós. Se chegamos aqui hoje, chegamos porque a graça do Senhor tem nos sustentado. Aleluia! Imerecida graça, inaudita graça que nos alcançou pela cruz do Calvário, Senhor. Não nos deixe esquecer da presença que nós estamos agora. Nós não estamos na presença de nenhuma autoridade terrena, constituída por homem qualquer. Nós estamos na presença do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que falou e tudo se fez. Aleluia! O mundo era trevas e o meu Deus disse: haja luz, e a luz houve. O mundo era sem forma e vazia, e tu, ó Pai amado, disseste ao mundo que houvesse ordem, e houve ordem. Grande é o nosso Deus, por isso nós te adoramos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, irmãos. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Esta semana eu estava conversando com o pastor Richard, e a gente estava conversando um pouco. Vai chegando 2021, a gente começa a analisar um pouquinho do ano que passou e do ano que virá, não é assim? Sim ou não? A gente faz as nossas contas, pensa no que nós vamos planejar para o ano que vem, ora para que a vacina chegue logo. Quem está nessa oração aí também, né? Vem vacina. A gente está orando mais para vir a vacina do que vir Jesus, né? E a gente vai fazendo as nossas contas, pensando e planejando o futuro. E desde aquela conversa que a gente teve, eu estava pensando assim: por onde nós iremos? O que nós vamos fazer? E a gente, como pastores, pensa com relação ao coração da igreja, nosso coração, mas o coração da igreja, nós, a Igreja Batista Memorial, para onde nós vamos? Qual é o caminho que nós vamos tomar? E eu comecei a lembrar desse texto de Êxodo, capítulo número 14, porque nesse texto eu vejo que existem duas mentalidades diferentes, existem duas maneiras de lidar com Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo povo, mas esse povo está lidando com Deus numa dicotomia de raciocínio, numa dicotomia de ótica. Eles olham para Deus e eles estão interpretando o momento que eles estão vivendo
de maneiras completamente distintas. A gente tem o povo de Israel com uma mentalidade mais desconfiada, uma mentalidade mais temerosa, uma mentalidade que não vai possuir a terra. E nós temos, por outro lado, Moisés, que é uma mentalidade que acredita naquilo que Deus tem para a vida do povo. E eu estava me perguntando, falando, Senhor, olhando para isso, e eu quero aplicar isso assim nessa noite. Parece que existem aqui, talvez até, por que não dizer, duas igrejas. O Senhor Jesus, quando contou a sua parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo número 25, ele coloca, haviam 10 virgens, 5 estavam preparadas, e as outras 5 não. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser a igreja que está preparada, porque o Senhor quer fazer. Quantos também querem estar preparados? Digam amém. Eu quero ser essa igreja, eu quero ser este povo, eu não quero ser esse povo que está ali, está meio já preguiçoso na sua espera do noivo que um dia virá, porque o noivo um dia virá, o noivo virá buscar a sua noiva, e eu quero estar atento, Senhor, eu quero estar com lâmpada esqueci o nome do Brega Night lá, na lamparina, obrigado, eu quero estar com azeite na lamparina, eu quero estar precavido, eu ia falar, eu quero estar com bateria na lanterna do celular, eu quero estar ali, eu quero estar pronto, e eu quero olhar com os irmãos rapidamente nessa noite. Eu vejo que existem algumas características desse povo, que apesar de andar com Deus e conhecer a Deus, não consegue se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida, e essa é a mentalidade do povo de Israel. E eu queria destacar em primeiro lugar, essa mentalidade, é uma mentalidade onde existe uma perda de propósito. O povo perdeu o propósito. Olha o que a Bíblia diz nos versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Irmãos, quando eu vejo o povo de Israel dizendo isso, está claramente, é notório que este povo perdeu o propósito do que significa ser povo de Deus. E se você conhece a Bíblia um pouquinho, nesse momento assim, eu coloco um ponto de interrogação e falo, gente, o que está acontecendo? Esse povo mudou de ideia, porque lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, você pode abrir se quiser, Êxodo 2, 23, a Bíblia diz, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, o povo de Israel, gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até a Deus. Então eles não estavam confortáveis no Egito, eles não queriam ficar no Egito, para eles o Egito não era o lugar deles, e eles estavam clamando a Deus, para que Deus os tirasse daquele lugar. E agora, o que eles estão dizendo para Faraó? Mas para Faraó não, para Moisés, Moisés, a gente não falou para você, deixa a gente aqui no Egito, deixa a gente servir a Faraó. Aí eu falo assim, o que está acontecendo? O povo mudou de ideia? O povo está mentindo? E aí, você vai ler no versículo 23, quando nós lemos nesse versículo 23, que o povo quer que Deus haja tão somente porque eles estão sofrendo. Senhor, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por dias difíceis, então dá uma força para nós, ajuda a gente aí. E quando Deus coloca o seu plano em ação, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, tem um texto em Êxodo capítulo número 6, abra por gentileza, Êxodo capítulo número 6, versículos 7 a 9, olha o que a Bíblia diz, Deus falando ao povo, tornar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, preste atenção agora, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Então esse povo queria sair do Egito? Sim. Esse povo queria sair daquele lugar? Sim. Só que quando Deus falou para eles, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, eles pararam de ouvir, está aí.
Quando vai nos libertar, isso aí a gente quer. Tudo bem, mas eu quero ser o seu Deus e eu quero que você seja o meu povo. Não, Deus. Nós estamos muito ocupados com outras coisas. A gente quer parar de sofrer. Esse negócio do Senhor ser nosso Deus e a gente ser o seu povo, isso aí não é para nós. A gente só quer que o Senhor dê um jeito no nosso sofrimento. Então, esse povo tinha perdido o que fosse o senso de salvação. Deus havia escolhido a partir de Abraão e agora o povo de Israel, eles eram a linhagem real. Deles viria o Senhor Jesus Cristo, eles eram o aio da aliança que iria conduzir até o Senhor, eles eram uma expressão de Deus na face da terra, só que esse povo tinha perdido completamente de vista esse propósito. Não, esse propósito a gente não quer, a gente quer um Deus que assim, resolva as nossas crises. Resolveu nossas crises, muito obrigado. É isso que esse povo perdeu o propósito. Então Deus, irmãos, não nos salvou só para a gente ser mais feliz. Deus não nos salvou só para a gente ter mais paz. Deus não nos salvou para a gente só ser mais bonitão. Deus nos salvou porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus nos salvou porque Ele tem um propósito a cumprir através de nós na face dessa terra. Essa igreja, a Igreja Batista Memorial, está aqui porque Deus tem um propósito para Campo Grande e Ele quer nos usar. E Ele quer usar a minha e a sua vida. Então, esse povo perde este propósito. Eu quero o que o Senhor quer fazer por mim, mas eu não quero o Senhor necessariamente. Quer ir para o céu? Quero, é claro que eu quero ir para o céu. Quero sair do Egito, quero ir para Canaã. Isso é uma figura clara de salvação no Antigo Testamento. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer que Deus seja o Deus da sua vida e você vai fazer aquilo que Ele quer de você? Bom, peraí. Aí a gente tem que conversar. Não dá assim só para ir para o céu? E daí depois a gente conversa. É isso, o povo perdeu de vista o propósito. Eles queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. Deus não só quer nos livrar das nossas dores, Deus quer que nós sejamos co-cidadãos dos céus. Deus quer que a gente viva aqui nessa terra como um embaixador do Senhor. Posso ouvir um amém da sua igreja? Esse povo perdeu de vista o propósito. Que mais? Esse povo que não consegue se apropriar daquilo que Deus tem para as suas vidas, é um povo que caiu no conformismo. Versículo de número 12, diz assim a palavra, volte comigo para Êxodo 14, por gentileza. Lá no versículo de número 12, o povo vai dizer, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Ô Moisés, faz assim, deixa a gente aqui, cara. Tá ruim, mas tá bom. Entendeu? Assim não é aquilo que a gente queria, mas vamos levando. Assim é quente para danar, mas eu já plantei uma palmeira lá no fundo de casa, eu consegui até esticar uma rede, né? Deixa a gente aqui, nós dissemos para você, Moisés, deixa, pastor, deixa a gente aqui, está de boa, não, irmãos, está de boa, a cadeira é confortável, não é confortável a cadeira, irmão, sim ou não? A cadeira é uma bênção, o ar-condicionado, 25 graus, louvado seja o Senhor Jesus, né? A iluminação está bacana, o som é legal, deixa a gente, tá bacana. Essa é uma mentalidade de conformismo, é aquela mentalidade que diz, é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto, é melhor, pelo menos eu estou vivo. Então, eles estão dizendo, é melhor a gente ser chicoteado nas costas por Faraó, mas pelo menos a gente tem o que comer, do que correr riscos com Deus. É isso que eles estão falando. É melhor a segurança do lugar ruim do que correr um risco com Deus. Foi isso que a gente disse, Moisés. A gente já está conformado com a nossa situação. A gente acredita que não vale a pena tanto assim lutar pela liberdade. A gente quer ficar aqui na nossa velha escravidão. É melhor ser um pássaro dentro de uma gaiola de ouro do que um pardal que voa livre no céu. É mais ou menos esse o raciocínio que eles estão tendo aqui. Nós queremos viver debaixo das garras de Satanás, debaixo da garra do mundanismo, do que viver por alguma coisa que seja maior do que nós. E eu quero te dizer, viver por viver não vale a pena. Viver por viver não é mais importante do que viver por uma causa. Quero dizer mais, viver por viver não é mais importante do que morrer por uma causa. Porque se nós não encontramos uma causa pela qual a gente diria, eu dou a minha vida por essa causa, então a gente ainda não encontrou uma razão que vale a pena a gente viver. Nós precisamos entender, eu me lembro uma vez que eu ouvi o irmão chegou assim, pastor, Deus abriu uma porta para mim. Pastor, e é uma bênção. Eu falei, pastor, e o que é?
Não, Deus abriu um emprego para mim no setor público, e olha que benção, eu só preciso passar lá no final do mês para assinar o ponto. Isso não é uma bênção, irmão, isso é um laço. E pelo amor de Deus, quem estava assistindo, eu sei dos irmãos que trabalham no setor público, que trabalham, mas a gente também sabe que tem os seus fantasmas, a gente sabe dos cabides. Arrumei um cabide, louvado seja Deus, como assim? Eu me conformei. Não, pastor, é melhor, pelo menos eu tenho meu dinheiro na conta. É aquele cara que diz assim, é melhor a gente dar o jeitinho, e eu ter certeza de que eu vou ter a minha grana na conta no final do mês, porque esse negócio de verdade, lealdade, transparência, isso aí não leva ninguém para frente não, pastor. Negócio de dar nota, de pagar os impostos, tudo certinho, isso aí não leva ninguém para frente. A gente tem que dar uma escamoteada, a gente tem que assim, ter um comportamento de escravos vez ou outra. É a nossa sociedade que hoje preza por uma pseudo-liberdade. Então você pega hoje uma sociedade onde vale mais a liberdade do que a honra. Eu quero ter tanto liberdade, eu valorizo tanto a liberdade que eu aborto uma criança. Que eu quero votar que até o 9º mês eu possa abortá-la, porque meu corpo são as minhas regras. Então eu quero ser livre, não importa a vida de outra pessoa, aborta a criança. Nós vivemos em dias em que mais vale o prazer do que a honra. O prazer é muito mais exaltado do que a honra. Na verdade, a honra não é. Viva pelo seu prazer, viva para satisfazer os seus prazeres. É por isso que um pai de família vai com uma amante para um motel, sabendo que quando ele for pego, e preste atenção que eu disse quando, eu não disse se, porque a Bíblia diz que tudo que está às escuras um dia será revelado. Ele não faz ideia de que quando ele for pego naquele seu pseudo prazer, toda a sua honra de pai de família vai pelo ralo. Toda a sua honra de esposo, tudo aquilo que ele construiu diante dos seus filhos, mas o que importa é eu me satisfazer. Nós vivemos nesse tipo de sociedade. O que nós valorizamos mais, o prazer ou a dignidade? Nós já nos conformamos com o pensamento desse mundo? Vale mais o direito de ser livre e fazer o que quiser, ou vale mais a opção de dizer, eu quero morrer por uma causa? E a Bíblia, e Jesus vai nos dizer exatamente o contrário do pensamento do mundo. Jesus nos diz em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você não morrer por amor de mim, você não é digno do meu reino. Então quando eu abracei a Jesus, eu não abracei só a Jesus, eu abracei a causa do Evangelho. E a causa do Evangelho é, aquele que viver morrerá, mas aquele que morrer viverá. Quantos creem assim? Essa é a causa do Evangelho. Nós abraçamos a causa de Cristo. Eu abracei a causa de Jesus. Eu sou, se é para militar por alguma coisa, porque essa palavra está na moda, eu sou um militante do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivo pela sua causa, estou arregimentado nele. Eu espero que você também. Estava lembrando de uma história. Pastor, final do culto, o irmão estava saindo assim, aquele pastor antigo que cumprimentava na porta. O pastor estava cumprimentando o pessoal e cumprimentou o menino assim e falou, ô jovem, você precisa entrar no exército do Senhor Jesus. E o menino falou assim, não pastor, eu já estou. Ele falou, mas se você já está, por que eu só te vejo aqui Páscoa e Natal? Ele falou, não pastor, é que eu estou no serviço secreto. Muito bem, tem muita gente que quer o Cristo, mas não quer a causa do Evangelho. Eu estou conformado, eu não contribuo financeiramente com o Evangelho. Eu não quero que os meus filhos sejam missionários. Eu não me envolvo no ministério, eu não dou a minha vida por aquilo. Eu quero simplesmente ficar conformado, pastor. O que mais eu vejo nesse povo? Eu vejo que esse povo que não se apropria daquilo que Deus tem, é um povo tomado pelo medo. Versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Temeram pouco não, irmãos, temeram foi muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Um povo tomado pelo medo. Ô irmãos, imagina comigo a cena. A Bíblia fala que eram 600 mil homens hebreus. Eles só contavam de 18 anos para cima. Então, você deve ter aí provavelmente entre 2 e 3 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças, adolescentes, tudo bem? Chuva, glória a Deus, louvado seja Deus. Qualquer coisa o Isaac aumenta o microfone. Então você tem aí, imagine irmãos, 2 milhões de pessoas andando no deserto. Nós estivemos lá nesse deserto, estivemos lá no Sinai. Ô irmão, vou falar um negócio para você, não tem nada lá, é só pedra.
Não é, pastor? É só pedra e monte. Muito bem. A gente ficou lá de cima do Sinai tentando adivinhar onde que foi que o povo acampou, né? Onde que foi que Moisés... Muito bem. Então o povo está andando em marcha no deserto. Então imagina esse povo lá, e aí dali a pouco os últimos da fila, sempre tem os caras que ficam por último na fila, né? Dali a pouco ele dá uma olhada assim e vê que está levantando pó lá atrás. E aí eles estão andando assim e falam, quem será que vem vindo lá atrás? Aí começa aquele, é faraó, não é faraó, é faraó, não é faraó, é faraó. Dali a pouco aponta lá acima uma bandeira e eles falam, é faraó. E aí esse cara fala assim, faraó está chegando, faraó vai nos matar. E a notícia vai correndo, notícia ruim, corre rápido, chega nos ouvidos de Moisés, Moisés, faraó está vindo aí, e faraó vai pegar a gente, faraó vai nos arrebentar. E a Bíblia fala que ao verem faraó vindo, eles temeram muito. Aí eu coloco outra interrogação no texto, eu fico pensando assim, peraí, de quem que eles estão com medo? De quem é que esse povo está temendo, está batendo as pernas? É o mesmo faraó que Deus arrastou a cara dele no chão com as 10 pragas. É o mesmo faraó que Deus acabou de humilhá-lo até o pó, é esse faraó. É o mesmo faraó que o primogênito dele morreu, e ele levantou os seus primogênitos aos deuses falsos do Egito, e os deuses do Egito não puderam fazer absolutamente nada. Sim, era desse faraó que o povo estava com medo, era o faraó que Deus tinha envergonhado, humilhado, colocado no chão, era desse faraó, era desse inimigo que eles estavam com medo. E muitas vezes isso acontece com o povo de Deus hoje, o povo de Deus, cristãos que estão com medo de um inimigo, aleluia, que já está derrotado. Gente com medo de um inimigo que já perdeu, nós vivemos com medo de Satanás, sendo que ele já é um derrotado. Tem crente, o cara tem 20 anos de crente, se o capeta fizer, ele sai correndo. Caiu um processo no culto, não, isso aqui não é para mim, pelo amor de Deus, semana que vem eu volto, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto, não, tem medo do capeta. Eu me lembro, eu preguei uns anos atrás uma palavra, uma série de manhã, chamava-se Resista a Satanás, lá no templo de manhã. Depois que eu terminei essa palavra, eu posso falar porque a irmã não está mais entre nós, né? Ela não foi removida, ela só foi, tudo bem. A irmã chegou e falou assim, pastor, eu acho que você não deveria falar tanto assim de Satanás. Eu falei, o quê, irmã? Não, acho que o pastor não devia falar tanto assim de Satanás. Eu falei, o que foi, irmã? Não, eu estou falando baixinho que é para ele não ouvir. Tipo, parece uma irmã que nós tínhamos que também não está mais aqui, estou entregando o povo hoje, hein? Uma vez uma irmã falou assim, a irmã nunca vai nos velórios aqui da igreja. Eu nunca vi a irmã em velório nenhum, não importa quem morre, a irmã nunca está lá. Ela me disse assim, não, pastor, é que quem não é visto não é lembrado. Então a gente às vezes está com esse medo, e eu quero dizer para você, de quem que eu estou com medo, de quem eu preciso ter medo, por que é que eu preciso ter medo das trevas, se Satanás já foi a nocaute? Às vezes a gente imagina que a luta no mundo espiritual é assim, estamos no ringue, Jesus e o capeta, e Jesus está ali, e socando Satanás, e ele se defendendo, e a gente vai orando aqui embaixo, vai Jesus, e aí Jesus ganha força, aí se a gente para de orar, Satanás contra-golpeia, entendeu? A gente fica achando que a luta está assim, eu quero dizer para você, não, 1000 vezes não, Satanás não dá nem para partida contra o nosso Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus já o derrotou, já o despojou, já o destronou, já o tirou do seu lugar de autoridade. Ele já está derrotado. A Bíblia diz, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Efésios 4,8, a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro, aleluia. Diz Apocalipse 1,18, eu sou aquele que vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele mais. Ele tomou. 1 João de 5,18 diz, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Ele já está derrotado. Ele tem poder, pastor? É claro que ele tem poder, mas nós servimos aquele que tem todo o poder.
Aleluia, o meu Senhor venceu, o meu Senhor triunfou, Ele pisou na cabeça da serpente. É por isso que nós não precisamos ficar com medo daquilo, Satanás vai nos retalhar, se nós avançarmos, se nós fizermos, é óbvio, ele não gosta de nós, ele tem uma raiva sisuda da gente, só que todas as vezes que ele vem sobre nós, o sangue do Cordeiro já está no portal da nossa vida, e ele fala, nesse eu não posso tocar. A palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, vamos para frente, senão... Mas tem uma outra mentalidade, que é a mentalidade de um povo que vive e que consegue se apossar, que consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para si como povo. E para mim Moisés representa um pouco dessa mentalidade, essa igreja que avança, essa igreja que caminha. E para mim, em primeiro lugar, ela é uma igreja que tem a sua esperança em Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Que ele está ensinando o povo a colocar a sua esperança em Deus. Ele está falando, vejam o livramento. Livramento? Aqui? De que jeito? Irmãos, a topografia, a geografia do lugar é o seguinte, o povo está ali num vale, de um lado montanha, do outro montanha, atrás Faraó, na frente o mar. Que livramento é esse? Que jeito de livramento? E aqui a gente precisa traçar a linha entre fé e esperança. Por quê, irmãos? Fé é assim, ó. Eu estou doente, e aí eu oro a Deus para que Ele me cure. Eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Então isso é fé. Eu sei o que eu espero que aconteça. Eu quero que o Senhor me cure. É por isso que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo número 5, e a oração da fé salvará o enfermo. Então a gente sabe, isso é a fé, tudo bem? Só que a esperança não. A esperança é quando você espera alguma coisa sem saber ao certo o que é. Fala, pastor, peraí, não é bem desse jeito. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Então Moisés fala assim, vejam o livramento que o Senhor fará. Mas que livramento? O que vai acontecer? Eu tenho para mim que Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Tanto é que Moisés não fala para o povo, gente, fica tranquilo, Deus vai abrir o mar. É isso que está escrito aí? Não é. Moisés fala, gente, vejam o livramento do Senhor. Eu não sei se ele vai botar uma montanha abaixo, eu não sei se ele vai ensinar a gente a voar por cima do mar, eu não sei se ele vai abrir um buraco na terra e o faraó e o exército inteiro vai ser engolido. Eu só sei que o meu Deus vai fazer alguma coisa. É isso, e isso é esperança. Eu quero dizer para você hoje que chegou aqui, meu querido irmão, eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, veja na sua vida o livramento que o Senhor vai fazer. Fala, pastor, você não sabe nada da minha vida, você não sabe as coisas que eu estou passando, você não sabe as dificuldades, as vicissitudes que eu estou passando, mas eu quero te dizer, se você é crente em Cristo Jesus, mesmo sem saber nada da sua vida, sem saber as circunstâncias da sua casa, se tem enfermidade, se o problema é financeiro, se está desempregado, se está doente, seja lá o que for, eu posso te dizer, em Cristo Jesus, espera em Deus, porque Ele ainda vai fazer algo bom na sua história. Coloque a sua esperança em Deus. Igreja Batista Memorial, nós vamos colocar a nossa esperança em Deus. O mundo está gemendo por causa da pandemia, mas nós não estamos com a nossa esperança depositada nos cientistas e na vacina. Glória a Deus, Ele usa essas coisas, mas nós esperamos em Deus. Nossa esperança está firmada no Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo número 6. Hebreus capítulo número 6, eu li e reli esse texto acho que umas 10 vezes quando eu estava preparando essa palavra, e esse texto me encheu de tanta alegria, de tanta esperança no coração. Hebreus capítulo número 6, versículo 17, tudo bem? Hebreus 6, versículo 17, eu queria que você lesse esse texto comigo, eu vou ler, você vai acompanhando, e se Deus for falando no seu coração, você pode falar um amém, você pode falar um glória a Deus, porque esse texto é extraordinário. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Quantos já correram para o refúgio aqui? Digam amém, aleluia, a fim de lançar mão da esperança proposta, na qual temos por âncora da nossa alma. Aleluia. Irmãos, eu vou ler de novo, você não entendeu, não, é sério, não, eu vou ler de novo. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quantos aqui são herdeiros de uma promessa de Deus? Digam amém. A imutabilidade do seu propósito, Deus não muda, aleluia, não muda, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Ele não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, na qual temos por âncora da nossa alma. Por que é que você está firme diante desse caos que o mundo está? Porque eu tenho uma âncora na minha alma, eu tenho uma esperança em Deus, aleluia. A minha vida não está ancorada no sistema financeiro, no sistema de saúde, no estar bem ou não estar bem. A minha alma, aleluia, está ancorada na esperança em Deus. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, você tem um lugar de refúgio. Eu separei essa imagem, coloca aí para nós, fazendo um favor. Eu separei a imagem de uma âncora. Está vendo aí? Não é o símbolo do Corinthians, é uma âncora. Pode colocar, aí, obrigado. Eu coloquei isso daí. Ele diz, a esperança que nos foi proposta é a âncora da nossa alma. Deixa eu só falar uma coisa para você. Sabia que os primeiros cristãos, eles usavam a âncora como símbolo da sua fé? Duas coisas que os primeiros cristãos usaram, eles usaram o peixe, porque é por isso que a gente usa o peixe até hoje, porque era um acróstico, ictus, e esses Christos Theos Huios Soter, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, ictus é peixe em grego, então eles usavam o peixe, e quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, eles não podiam mais usar o símbolo da cruz, e agora eles começaram a usar o símbolo da âncora. Alguém chuta por quê? Alguém chuta por quê? O que você está vendo aí dentro da âncora? Dentro da âncora, nós temos uma cruz. E quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, eles não mais colocavam o símbolo da cruz, eles colocavam o símbolo da âncora, porque essa cruz que se forma aí dentro é chamada de cruz da escora. E assim eles diziam que podia o Império Romano fazer aquilo que quisesse fazer, eles não seriam destruídos ou aniquilados, porque eles estavam ancorados na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Pode tirar. Você nunca mais vai olhar para o símbolo do Corinthians do mesmo jeito. Nem sei se tem essa âncora mais lá. Nós estamos ancorados em Deus. Espere em Deus pelo livramento que Ele vai fazer. Este povo que toma posse das promessas de Deus é um povo que tem esperança em Deus e é um povo transformado. Versículo de número 13 diz a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais, repete comigo, nunca mais tornareis a ver. Esse livramento que Deus está fazendo no povo, ele não é só um livramento físico, ele não é só um livramento geográfico, ele não é só um livramento social, ele é um livramento da alma, ele é um livramento de cultura, ele é um livramento de espírito, porque quando ele diz, estes egípcios vocês nunca mais tornarão a ver, a gente tem que entender o contexto. O povo ficou quanto tempo escravo dentro do Egito, irmãos? 400 anos. Irmãos, o Brasil tem 500 e poucos de descoberto. 400 anos é muito tempo. Então, esse povo que chegou, os filhos de Jacó que chegaram, que vieram pelo convite de José, eles já estão ali dentro do Egito, eles já têm uma cabeça egípcia. E, provavelmente os meninos deles já têm um corte de cabelo mais egípcio. Eles já devem se vestir mais como os egípcios, eles já devem estar participando das festas dos egípcios, eles já devem ter assimilado algumas coisas da cultura dos egípcios, os cacoetes dos egípcios, a comida dos egípcios, a gastronomia dos egípcios. É só a gente pensar, pensa no imigrante, nem vou pegar de 1500, pensa no imigrante que chegou aqui no final dos anos 1800, dos anos 1900, os imigrantes alemães que chegaram aqui. Eu acho que eu tenho bisavós ou tataravós alemães, alguma coisa assim, né?
Então, você vê que eu sou super alemão. Sim ou não? Sim. Eu falo ja. Ja. Ja é sim em alemão. Certo? Eu falo Dötzbacher. Eu acho que é assim que se fala o meu sobrenome. E eu como cuca. Não como chucrute. E eu não vou no Oktoberfest, louvado seja Deus. Tem uns caras que nem é alemão, mas vão. Eu não tenho quase mais nada de alemão. O que você tem da cultura alemã? O sobrenome. Eu como arroz com feijão. Não é isso? Quem chegou aqui dos imigrantes? Não, que nós somos holandês. Tá bom. Uhum. Todo mundo aqui tem um pé na senzala, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo. Está tudo misturado. Então, pensa comigo, o cara que chegou aqui, ele come arroz com feijão, se ele aportou lá no Nordeste, ficou por lá, ele fala, oxente, sim ou não? Oxente, menino, essa peia, sei lá, ele tem o sotaque de lá. Se ele foi parar lá no Rio, ele fala em AM, chiando, né? Jesus, Judas, não é assim? Os carioca, louvado seja Deus, tá bom? Estávamos todos lá, e assim vai, tá bom, pastor? Glória a Deus, sem xenofobia, só que eu não sou politicamente correto também, tudo bem? Se ele aportou lá no Rio Grande do Sul, mas bate, não é? Vieram da mesma linhagem, são completamente diferentes. Se ele foi para São Paulo, ele está falando porta é mais lá para o Espírito Santo. Se ele veio parar aqui no Mato Grosso do Sul, como que ele está falando? Perfeito, irmãos, perfeito. Você sabe que o nosso sotaque é privilegiado para a gente falar inglês, sabia disso? Lord. Verdade, nós já estamos metade do caminho, já é com a gente, não se fala Lorde, é Lorde, certo? Então a gente já tem a manha, não é Angélica? A Angélica sabe disso, a não ser que a gente for falar inglês britânico, mas... Então, esse povo estava lá há 400 anos, e o Senhor está fazendo uma secção, o Senhor está fazendo um rompimento na cultura. Ele fala, esses egípcios, esse meio do qual vocês viam, vocês nunca mais verão, vocês não vão mais adorar como vocês adoravam no Egito, vocês não vão mais educar os seus filhos como vocês educavam no Egito, vocês não vão mais participar do mesmo tipo de festa que vocês participavam no Egito. Nesse sentido, o povo de Deus, ele rompe com o mundo, ele está com o mundo, ele sabe que tem que viver no mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor faz um rompimento. A gente sabe que está aqui, ama Campo Grande, vive pelo Brasil, quer o melhor para esse lugar, mas sabe que a nossa cidade final não é essa, a nossa cidade final é a Nova Jerusalém, amém, irmãos? Nós estamos aqui de passagem, então a gente vive aqui sem estar aqui, a gente quer o melhor daqui, mas sabe que esperamos o melhor de outro lugar. Nós somos um povo que vai adentrar Canaã, e o Senhor vai dizer, não façam segundo o costume dos povos que estão lá, vocês são diferentes, vocês precisam ser transformados. Então o povo de Deus, ele gasta o dinheiro diferente. O povo de Deus fala diferente mesmo, a gente é esquisito mesmo, irmãos. As mulheres de Deus, elas se vestem diferente, e não é religiosidade, é porque tem um Espírito que é santo dentro dela. Dentro dela. A gente rompeu com esse mundo, eu tenho um problema, às vezes, quando eu saio para pregar, e as pessoas falam assim, pastor, lá na sua igreja deixa. Você já passou por isso? Lá na sua igreja pode dançar, pode beber, pode não sei o que lá. Aí Paulo vai nos responder, Paulo vai dizer assim, eu posso todas as coisas. Não é isso que Paulo fala? Mas nem tudo me convém. Por quê? Irmãos, presta atenção. A pergunta não é se pode ou se não pode. A pergunta é, por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero ir na Valley? Por que eu quero beber? Por que eu quero usar uma roupa curta? Por que eu quero trair? Por quê? Por que eu quero fumar? Por quê? Porque a Bíblia não é um jogo de pode e não pode. A Bíblia é uma questão de natureza. Se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Digam amém. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo. Sabe o que é tudo no grego, irmãos? Tudo. Tudo. O que se fez novo? Tudo.
Eu sou uma nova criatura. Então, não é questão de pode ou não pode, é questão de natureza. Qual é a sua natureza? Eu não sei você, mas eu vejo pela Bíblia que quem está em Cristo Jesus nasceu da água e do Espírito. Nasceu de novo, e ele tem agora uma nova natureza. Então essa pergunta de pode, a igreja deixa, é a mesma coisa a gente perguntar para um leão. Eu pergunto para você, pode um leão comer capim? O leão se sente tentado por um capim? Pode um boi se alimentar de carne? Pode um pássaro latir? Pode um cão assoviar? Por que não? Porque não é da natureza dele. Aquilo não lhe chama mais atenção, ou ele não nasceu para aquilo. Eu e você não nascemos em Cristo Jesus de novo para ficarmos ainda chafurdando na lama do Egito. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Esse povo é um povo transformado. Mas terceiro, ele é um povo que crê no poder de Deus para hoje. Olha o que Moisés vai dizer no versículo 13 ainda. Moisés respondeu ao povo: não temam, aquietai-vos, vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Eu não sei você, eu creio que Deus é poderoso, mas eu também creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que curou os cegos no passado é o Deus que cura cegos hoje. O Deus que ressuscitou vidas no passado é o Deus que ressuscita hoje. Eu me lembro da história de Lázaro, João capítulo número 11, essa história interessantíssima, estou caminhando para o final. A história de Lázaro, quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, ele está morto há 4 dias, e quando ele chega naquele lugar, as irmãs vêm: oh Jesus, se tu tivesses estado aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Para onde elas estão jogando a intervenção de Deus? Para o passado. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus fala: calma, Lázaro viverá. Aí elas falam para Jesus assim: sim, a gente sabe que no último dia ele viverá. Para onde elas estão jogando o milagre? Para o futuro. Tem gente que caminha com Jesus assim: ou ele fez, ou ele só vai fazer ainda lá na frente. Só que Jesus não está dizendo assim: não, eu não sou o Deus que fez, eu não sou só o Deus que fará. O Senhor Jesus diz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é eu fui a ressurreição e a vida, não é eu serei a ressurreição e a vida, é eu sou. Você serve a um Deus que faz milagres hoje. Deus faz milagres hoje, e se agigantar sobre a sua vida um desafio enorme, creia que Deus age como agiu na vida de Davi, como agiu na vida de Samuel, como agiu na vida de Moisés e de Daniel, e se agigantar um desafio para a nossa igreja, e aí que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Último, esse povo que toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida, é um povo que marcha, e eu vou ser redundante aqui, é um povo que marcha para frente. Versículo de número 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ô irmão, está com saudade? Só uma vez hoje, só uma vezinha. Diz para a pessoa que está ao seu lado. Marcha, irmão, pode falar. Ô irmão, se você é carioca, fala: marcha, irmão, marcha. Se você é sul-mato-grossense como eu, marcha, irmão, marcha. Ô irmãos, espera aí, assim, os irmãos perceberam em nosso coração, como líderes dessa casa, que a gente não é imprudente. Nós não somos imprudentes, nós somos prudentes. Só que os irmãos também perceberam que nós não somos medrosos. Nós não somos medrosos, porque o medo é paralisante. O medo diz: tem um leão lá fora, e o que tem lá fora é um gatinho, entendeu? Então o medo nos traumatiza e faz a gente se paralisar. Nós também não somos imprudentes, a gente não sai metendo o pé e fala: não, nós vamos, que Deus... Não, nós somos prudentes, nós estamos discernindo os tempos, mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, como homens de Deus e como servos do Senhor, e eu te convoco também nesse tempo a orar. Não foi isso que o pastor Richard fez aqui na semana passada? Chamou a igreja a orar 40 dias, falando sobre o dia 9 de janeiro, é isso? Falar sobre os planos de futuro. Começa a orar, irmão, e eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai colocar no seu coração novos
objetivos, novos sonhos, novos planos de futuro, e o Senhor vai dizer ao seu coração que a igreja, ela não se comporta como o mundo se comporta. No momento em que o mundo se paralisa, a igreja levanta a bandeira e diz: nós vamos continuar caminhando, porque nós servimos a um Deus poderoso. No momento em que está todo mundo atemorizado, trancado e perdido, nós dizemos: Jesus Cristo é a solução. Fique em pé no seu lugar. Nós somos a igreja do Senhor, aleluia. Deixa eu te dar 3 versículos. Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor diz: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. Erga suas mãos aos céus e diga comigo: nós não somos os que retrocedem, nós somos da fé. Diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 1,17, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, aleluia. Diga comigo: Deus não me deu covardia, Deus me deu poder. Mateus 16:17, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A gente lê esse texto de Mateus 16, a gente acha às vezes que é a igreja com a porta trancada, e Satanás metendo o pé na porta, e a gente aqui, ó, né? Não, Satanás não vai entrar, vamos segurar firme aqui. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse é o contrário. Ele diz: a porta do inferno não aguenta com a igreja de Jesus. É a igreja que avança, é a igreja que põe os pés inferno adentro, bocada adentro, boca de fumo adentro, bairro adentro, noite adentro, hospital adentro, para dizer: Jesus Cristo vive e reina, e Ele tem um plano para a minha família, Ele tem um plano para a minha cidade, Ele tem um plano para o meu bairro, e Deus tem um plano para essa igreja. Pega as suas mãos. Jesus, 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 oh Jesus, a gente quer tudo que o Senhor tem para nós. Eu oro por mim e pelos meus irmãos. A gente não vai ficar dando volta no deserto, nós temos um propósito, aleluia. A gente não está aqui nessa terra passeio não, Senhor. A gente está aqui por um propósito. Atos 1, versículo número 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja para testemunhar nesses dias de desespero e de agonia, para falar sobre um Cristo que está acima de todas as coisas. Leva-nos a lugares bons, leva-nos ao lugar da promessa, leva-nos ao lugar que tu nos tem prometido. Essa é minha oração. Faz coisas novas, faz coisas boas, faz coisas extraordinárias. Ó Pai amado, 2020 foi uma bagunça nesse mundo, mas o trono de Deus não foi abalado em 1 milímetro sequer. Meu Deus está governando a história, o meu Deus rege a história com mão de ferro. Ele é inabalável, Ele é imutável, e eu não sei o que tu farás em 2021, mas uma coisa eu sei: o meu Deus fará um grande livramento para nós. Eu creio nisso, eu creio nisso. Para a glória do Senhor oramos em nome de Jesus, amém.